Olá pessoal, doutora Rosali, retornando aqui para a gente terminar aí essa live com o Tony Dyer da Febraharas. Enfim, muitas perguntas, muitas pessoas falando e interagindo aí no chat. A gente acabou conversando, eu não li todas as mensagens, então para quem estiver entrando aí, coloca novamente, tá bom? Que eu vou tentar ler agora nessa segunda parte. Então a gente está esperando aí o nosso convidado entrar da Casa Hunter e aí a gente continua aí esse bate-papo, tá bom? De novo, tiveram vários comentários que eu não consegui ler. Se possível, coloquem novamente que eu vou tentar ler, ou então mandem pergunta naquele box de interrogação, porque aí a pergunta aparece e fica mais fácil, tá bom? Tô só esperando então ele entrar. A primeira parte da live ficou gravada. Eu ia falar agora, Paulo. Ficou gravada a primeira parte da live. Ela tá no IGTV da Débora Brasil, aqui nesse perfil, então você pode acessar. Ela vai também para o YouTube, então fica mais fácil compartilhar no YouTube. Você pode compartilhar com várias pessoas, tá bom? Não percam a primeira parte da live, ela foi super importante. Ei, Tony, estava falando Olá. que ficou Sim. gravada, para as pessoas não perderem a primeira parte, que deu uma contextualização do problema, um pouco, né? E o Jorge falou que 50 minutos é muito pouco. O Jorge Piotr. É realmente muito pouco, Jorge. Foi 1 hora, foram 60. Mas é muito pouco mesmo. Então, mas eu acho que o principal objetivo dessas lives é estimular. Assim, é virar a chave. Eu sempre digo assim, é virar aquela chave para a pessoa poder ir buscar a informação, buscar o conhecimento, perguntar como que ela pode se inserir nesse contexto e ajudar, né? Então a gente tem umas perguntas como essa, para a gente tentar ser assim, o que a gente consegue hoje fazer assim de uma forma objetiva? Qual seria um plano para a gente começar a batalhar nesse contexto de doenças raras? Olha, também teve uma pessoa que perguntou sobre Casa dos Raros. Eu Foi, falo, também tem. uma das mudanças, né, referente ao cenário das doenças raras, que precisamos trabalhar? Tem vários eixos de trabalho. O mais importante dela, para garantir o acesso, adesão, protocolos, pesquisa clínica, dignidade, implementação de políticas públicas. Tem que trabalhar a advocacy. Tem que unir todas as associações de pacientes, os pacientes, para poder trabalhar em advocacy, em políticas públicas, para a gente garantir nosso direito a ter um acesso correto e digno de todos os pacientes com doenças raras no Brasil. Tony, vamos explicar o que é advocacy. Tá. O advocacy é lutar de uma forma no âmbito político, mas apartidário, tá? No âmbito político apartidário, para fazer um trabalho no executivo, no parlamento, no congresso em geral, em todas as instâncias do país, para poder implementar políticas públicas, resoluções a favor da comunidade de raras. Praticamente fazer o lobby do bem, tá? Lobby do bem em favor das doenças raras, ok? Mas trabalhar com seriedade, com transparência, para poder lutar melhor pela causa. Se você não é organizada dentro da sua casa, você não consegue lutar pela causa de uma forma correta. Você estraga tudo que você está fazendo. Por isso, a organização da sociedade civil é muito importante, de que ela arrume a sua casa primeiro, né, antes de construir outra casa, né? Não é isso? Ou antes de dar o caminho para fazer o casa do vizinho, né? Da orientação para construir o casa do vizinho. Então, tem muitos projetos de lei hoje no país referente às doenças raras. Tem para pesquisa clínica, tem para ter acesso. Nós temos que ter foco. E para isso existe a Febraharas, para a gente ter foco em qual cenário nós vamos focar e trabalhar para conquistar as demandas da sociedade e dos pacientes. A Casa dos Raros vem nesse sentido. Quando eu descobri que o meu filho tem uma doença rara, mais que eu sou um empresário, que eu tenho condição de levar ele nos melhores médicos,
eu enfrentei uma dificuldade absurda dos médicos entender o que está acontecendo com meu filho. Mesmo assim, o diagnóstico demorou para 3 anos e meio para poder descobrir a doença dele. E depois, para tratar, você fica perdida. Então, percebi que falta pesquisa clínica no Brasil, falta centros que você pode levar seu filho e ter um tratamento adequado, onde você consegue conversar com toda a equipe, de uma forma que você consiga entender o que está acontecendo com seu filho. E pode fazer o manejo daquela doença de uma forma correta. Então, nós não temos isso no Brasil. Então, começou o sonho, desde a fundação da Casa Hunter, de a gente ter um centro adequado, igual o Centro Erasmo na Holanda, ter aqui um centro parecido com esse centro para atender as pessoas com doenças raras e seus familiares. Então, nós começamos com projetos pequenos chamados Day Hunter, em vários centros, em mais de 5 centros no país, onde a gente atende uma vez na semana, através da equipe médica e não médica, pacientes e seus familiares, para poder fazer o diagnóstico e tratamento, e dar o seguimento ao tratamento. E enquanto aquele paciente está sendo atendido por equipe interdisciplinar para otimizar o atendimento dele, a família, especificamente as mães, né, são atendidas por equipe de psicólogas para dar o amparo, para melhorar também o ânimo delas, porque a mãe muitas vezes chega mais doente que o próprio filho. Infelizmente. Então, a Casa dos Raros, ela nasceu por causa da necessidade. Se eu tenho condição de enfrentar as dificuldades, imagina que não tem condição. E a Casa Hunter nasceu por causa disto, para mudar e melhorar o cenário das doenças raras no Brasil. Então, se nós não temos pesquisa clínica, nós cansamos de ver pacientes europeus, americanos, aproveitando das novidades das pesquisas, das novas tecnologias, sendo curado ou tratado ou salvos, enquanto nossos pacientes esperando no corredor da morte para uma pesquisa ser aprovada lá fora até ser registrada no Brasil. Não temos aquilo que você falou, Rosalie, não temos esse tempo. Por isso, o sonho da Casa dos Raros se tornou realidade por causa dessa luta. Desde o primeiro momento, nós tínhamos esse sonho grande de ter esse centro no país. Então, graças a essa parceria, Casa Hunter, junto com o Instituto de Genética para Todos, com a equipe do professor Roberto Giuliani, que é uma assumidade na genética, não é só no Brasil, no mundo, conseguimos trabalhar para trazer pesquisa clínica para o país, mudamos resolução no país para facilitar e priorizar as pesquisas em doenças raras e viabilizar, e também agora o sonho de atender de uma forma digna, qualificada aos pacientes de doenças raras, esse maior sonho nosso. Nós não temos, porque nesse momento, quando a gente consiga atender eles, receber eles no mesmo lugar, feito tudo, de uma maneira rápida, de uma maneira muito profissional, adequada, ter todo o conforto, ter toda a dignidade, atendimento de primeiro mundo para eles. É gratuito, seja no SUS, seja convênio, seja particular, seja gratuito, não tem nada que será atendido da mesma forma. Então, esse que nós queremos para os nossos pacientes, porque eles merecem. Então, é dessa forma que nasceu o sonho da Casa dos Raros, e se tornou realidade, e muita gente fala, como em 6 anos conseguiram isto? Eu falo, com muita fé e amor. Amor faz a milagre acontecer. Aqui eu já fiz aqui um resumo para a gente passar aqui a limpo para as pessoas. Então, eu acho que o primeiro é arrumar a casa, né? Você colocou aqui, a gente se organizar seria arrumar o Brasil, porque é um contexto muito maior, mas arrumar assim, pequenas unidades para que a gente vá ganhando força num contexto do Brasil e poder cobrar. Seria isso? Seria isso, claro. Fortalecer cada vez mais a união da Febraharas, discutir, peço para todos os federados, discutir projetos de implementação de políticas públicas, discutir projetos de leis dentro da Febraharas, para a gente trabalhar junto com o Congresso Nacional, junto com o Executivo, para aprovar projetos que não só trazem, não só trazem benefício para a comunidade, mas também trazem sustentabilidade para o nosso sistema de saúde. Porque nós pensamos dos dois lados. Não basta eu olhar para a nossa necessidade
sem trabalhar a sustentabilidade daquele projeto, senão o SUS vai arcar uma vez ou duas e não consegue arcar mais. Então, nós temos que pensar que esse Brasil é de todo mundo. Aquele gestor também tem família, às vezes ele é um paciente também. Então, nós estamos juntos todos nesse barco. Precisamos trabalhar com mais serenidade, com mais inteligência, com mais modestia, menos orgulho, né? Menos orgulho e fazer as coisas acontecer. Só ter vontade que as coisas acontecem. Foco, né? Foco. Era a segunda parte que eu anotei aqui. Foco. Sempre, sempre. O foco. As pesquisas, eu acho que é super importante, então, estimular a pesquisa clínica, né? A gente, no Brasil, a gente tem tanta gente boa, né? E a gente acaba, às vezes, perdendo a oportunidade de fazer boas pesquisas clínicas porque tá naquele ímpeto de ter que atender e ter que ser assistencial, porque a gente precisa cobrir essa parte assistencial ainda, assim. A gente precisa ter esse atendimento. Então, a gente acaba, às vezes, deixando a pesquisa de lado, o que é super importante, né? Para a gente poder ter esse atendimento. Por isso, o maior erro nosso, que a maioria, mais de 95% das pesquisas feitas no nosso Brasil, são feitas para o mérito de mestrado ou doutorado. Sim. E ninguém dá seguimento. E muitas delas são pesquisas que têm potencial para entrar numa pesquisa laboratorial, pesquisa em fase animal e depois virar pesquisa clínica. Mas então, acaba em 4 anos. Exatamente. Então precisamos mudar isso, ter foco e saber aonde destinar o dinheiro, para qual motivo destinar o dinheiro. É muito dinheiro jogado fora porque não tem planejamento para o longo prazo, nem para o médio prazo. Infelizmente. Infelizmente. Faltam centros com tratamento interdisciplinar. Esse seria um outro ponto. A gente hoje tem centros maravilhosos que tratam de uma coisa ou de outra e não conseguem ver o paciente de uma forma transdisciplinar, como você falou. Ver ele todo. E não só com tratamentos medicamentosos. A gente conversou muito na live passada sobre cuidados paliativos, sobre todo o tratamento não medicamentoso que a gente não faz no Brasil. Todo um cuidado com as outras dimensões, com a dimensão espiritual, com a dimensão emocional, com o bem-estar do ser humano. E que a gente simplesmente deixa passar. Isso está dentro das regras da incorporação também da Conitec. Não é somente incorporação de medicamento. Incorporação do protocolo clínico, incorporação de metodologias, incorporação de diagnóstico, tudo faz parte. Tudo faz parte. Por isso, nós precisamos se unir, planejar, ter foco. O que queremos para o ano? Planejado para atender a necessidade e a demanda de todos nós. É isso. Uma frase que você falou, uma palavra que você falou que me marcou muito foi o corredor da morte. As pessoas, talvez seja esse sentimento que às vezes as mães ou as famílias têm dificuldade de falar, mas parece que é um corredor, né? Uma linha reta que você não sabe que portas que vão se abrir e mesmo no final ali tem o diagnóstico, tem um não tratamento, tem a notícia de que, bom, não tem tratamento e tem um prazo de validade, né? É bem complicado, assim. A gente teve alguns exemplos aqui no Debra Talks de pessoas e de famílias falando com a gente e uma coisa muito, muito comum entre elas foi isso, foi esse prazo de validade estabelecido, né? Como se as pessoas pudessem, como se alguém no mundo soubesse qual o seu prazo de validade aqui na Terra, né? Então... Infelizmente. Para isso ninguém se preocupa em gastar dinheiro. Para investir em novas tecnologias ninguém se preocupa, mas para investir para jogo de Olimpíadas, para investir para o carnaval, para investir para o futebol, isso é prioridade e não investem pouco, é bilhões. Claro, isso é legal, maravilhoso, mas se não tem saúde, meu filho não tem saúde, vai poder jogar bola? Né? O que adianta? Nada. Você não vai levar ele no estádio. Nós precisamos saber o que devemos priorizar no nosso país, para ser um país que atende à necessidade de todos. Então, priorizar educação, priorizar saúde. Isso que nós temos que fazer. Senão, não vamos chegar a lugar nenhum. Nada. Vamos ter colapso na saúde. Vamos colapsar em todos os sentidos, infelizmente. Tony, você é francês, né? Não, eu sou libanês e brasileiro, mas nome francês, Antoine.
Estudei em Ah, escola tá. francesa, faculdade francesa, mas sou brasileiro há muitos anos, tenho no Brasil mais de 23 anos no Brasil, né? Mais que eu tenho do Líbano, né? Vamos dizer assim, mas sou naturalizado, sou brasileiro porque escolhi ser brasileiro, né? É isso. Minha Mas esposa eu ia falar, brasileira, meu filho brasileiro. eu ia falar que é o lema da França, né? A igualdade e a fraternidade, elas são Sim. parte disso aí, né? Então você falou muito da igualdade, e eu acho que a igualdade, ela puxa a fraternidade, né? Você, quando você preza a igualdade, você preza a fraternidade, porque se você não tem esse sentimento, né? Como é que você vai buscar essa igualdade que todo mundo fala, né? Para as doenças raras? É isso que a gente estava. Eu ia fazer essa brincadeira, mas você é libanês, mas você tem sotaque da França. Não, O é nome é porque francês. não, porque eu O estudei nome é em francês. escolas francesa e faculdade francesa, então por isso tem o sotaque. É o nome francês também, né? Ah, Enfim. então eu vou ler aqui algumas mensagens para a gente terminar. A Juliane colocou aqui que dignidade é a palavra. E dignidade é só o que. Eu acho que é só o que as pessoas querem. Dignidade. Exato. Né? Dignidade. E às vezes se perde de tantas formas, se perde menosprezando a doença, fragilizando o indivíduo, não dando condição dele crescer, dele ser o que ele pode ser, né, do que ele poderia ser, né? Então, assim, tudo isso envolve essa palavra dignidade. Ana Luísa colocou, dignidade é o que precisamos. A NP Lems, quero Casa Hunter em todo o Brasil. A Priscila Martins colocou, com certeza, uma inspiração de sucesso. O que mais aqui? Tem várias mensagens. Priscila. Priscila, nossa diretora de pesquisa, ela conheceu a EB através do doutorado dela. Tem muita barreira para se registrar uma pesquisa no país. Até agora, não temos uma RDC para terapia gênica na Anvisa. Temos sim a 260 para Tem pesquisa clínica. É RDC. isso que a gente falou, isso. Temos sim, desde final de 2018, tá? Que tem RDC 260 para as terapias avançadas, inclusive a terapia gênica. Ok? Hoje, uma realidade trazer pesquisa clínica para o Brasil e acabou de sair outra RDC para registro das terapias gênicas e avançadas em fevereiro. Esqueci o número dela, porque tanta coisa, né, na cabeça, Fevereiro. mas depois eu posso passar para vocês. Ah, E a Anvisa foi a primeira agência regulatória na América Latina que tem resolução para a anuência de pesquisa clínica e registro para as terapias avançadas e gênicas. Ok? Hoje isso é realidade, por isso nós temos oportunidade importante para a gente trazer agora as novas terapias para os nossos filhos, para o nosso Brasil, para todos os pacientes, para conseguirem competir. E olha, nós conseguimos, em 2 anos atrás, convencer uma empresa japonesa. O plano dela, fase 2, era fazer uma pesquisa no Japão e nos Estados Unidos. Fomos até o Japão, eu, o professor Roberto Giuliani, convencemos a empresa a mudar o plano, colocar a pesquisa fase 2 em Brasil e Japão, e somente fase 3 ir para os Estados Unidos. E conseguimos aprovar, está 2 anos. Meu filho participa também dessa pesquisa. Tem 20 pacientes que participam dessa pesquisa. Está um sucesso. Pela primeira vez, conseguimos convencer um país de primeiro mundo dar oportunidade escolheu o Brasil. para os pacientes brasileiros antes dos americanos. E isso, se Deus quiser, nós vamos tornar isso como hábito para todas as empresas, né? Para o Brasil ser, sim, primeiro escolhido, porque nós temos potencial no Brasil, temos um povo maravilhoso, meia dúzia de políticos que estragam o nosso país, Podem mas estragar o país. não podem, mas nós vamos melhorar isso, se Deus quiser. Não podemos perder a esperança, mas pelo menos para as doenças raras, junto com cada um de vocês, vamos lutar para a gente ter um país de primeiro mundo, pelo menos em doenças raras. Essa é a nossa meta juntos. O Isaac colocou aqui, sou paliativista. Vejo que muitas pacientes ainda têm muito medo do nome. Isaac, a gente conversou sobre doenças, cuidados paliativos, e a gente colocou aqui que é cuidar de vida, né? A gente está aqui para cuidar de vida, né? A morte é alguma coisa que todos vamos, né, passar. Então, assim, a gente que é médico, a gente cuida de vida. E o cuidados É. paliativos, ele está nisso aí, ele está inserido nisso aí.
Tá. A NP Lems, eu acho não, ela deve ter miastenia graves, ela colocou se estão em chamada para novo protocolo para miastenia. Tony, pode ajudar? Claro que podemos. A Febra Rara está aqui para isso. Por favor, encaminha e-mail para nós com todos os detalhes e a gente marca um call para a gente trabalhar isso junto. A Febra Rara está aqui para lutar para todos os protocolos, para todas as associações de pacientes, para todos os pacientes e vamos tentar trabalhar junto com o Ministério da Saúde, com o Conitec, com todos os interessados para incorporar esse protocolo. A Juliane colocou aqui que tinha muito medo do cuidados paliativos. Juliane, assiste a live passada que você vai perder esse medo. Eu acho que é super importante, a gente conversou, foi uma conversa super legal sobre cuidados paliativos. Tem algumas perguntas. A Janine colocou aqui, muito obrigada por nos brindar com esse tema, Tony, foi sensacional. Obrigado a vocês, uma honra para mim. O Anderson Matos colocou aqui como levar a Casa Hunter para outros estados. Olha, tem uma coisa importante também que quero passar para vocês. Nós temos uma parceria com o Grupo GENE1. O Grupo GENE1 é especializado em todos os tipos de diagnóstico, mas especificamente diagnóstico para doenças raras. Eu dou um exemplo. Vocês sabem que o paciente que tem erro inatos de metabolismo, é problema neurológico, ele sofre muito em poder fazer um exame simples de polissonografia, porque ele não pode ficar quieto. A GENE1 tem como oferecer esse exame em casa através de um equipamento pequenininho no dedo que consegue fazer o teste de polissonografia, por exemplo, dele. Além disso, eles têm uma equipe preparada de especialistas em doenças raras, onde podem fazer todos os exames da melhor forma, de uma qualificação ímpar e moderna. Então, nós temos uma parceria com eles, onde oferecem o melhor condição para esses pacientes e a Grupo GENE1 é dos maiores grupos de laboratórios de diagnóstico no país. Então, em todos os estados tem. Enquanto a gente não leva a Casa Hunter, a Casa dos Raros para todo o Brasil, eu acho que a GENE1 pode ajudar no diagnóstico, no encaminhamento, em poder descobrir quanto antes o que está acontecendo com aquele paciente. Mas a ideia que Casa dos Raros, em pouco tempo, falo pouco tempo assim, em alguns anos, estar em todas as regiões do Brasil. Nós queremos estar em 5 regiões para atender a população brasileira. Começou a primeira em Porto Alegre, como a gente falou, a segunda em São Paulo. Agora vai ficar mais 3, a gente vai ver depois as oportunidades, porque a gente precisa também de investimento grande, de patrocínio, de ajuda também do governo, às vezes do município, daquelas cidades, para poder viabilizar terrenos, viabilizar alguns patrocínios para poder, quanto antes, ter atendimento adequado através da Casa dos Raros. Nós estamos abertos para qualquer parceria, porque Casa dos Raros não é somente da Casa Hunter Instituto de Genética. Casa dos Raros é para todos os raros do país, para todas as associações. Todos terão e vão ser bem atendidos e bem-vindos na Casa dos Raros. É a casa de vocês. Que legal. Tem 2 perguntas aqui e um parabéns do Paulo Brenes. O Lucas Leal, que é nosso dentista, ele é voluntário da Débora também. O Brasil se espelha em algum país nas nossas legislações das doenças raras? A gente usou algum país como exemplo? Na legislação para doenças raras? Olha, não é que se espelha, né? Cada país tem as características. A gente tenta em algum protocolo do SUS, algum tipo de incorporação, algum tipo de infraestrutura para incorporação de tecnologia, não é copiar, mas entender como funciona na Europa. Por exemplo, no NICE, né? Eu vou dar exemplo para a incorporação das novas tecnologias que o ex-ministro Mandetta adotou no ano passado para incorporar a doença da AMI, né? Ele adotou compartilhamento de risco para poder incorporar uma doença que atinge muitos pacientes e que tem custo caro. Esse sistema é adotado desde 2009 no NICE, na Europa, por exemplo. Então, a gente se espelhou, né? Entendemos como funciona lá e eles trouxeram para o Brasil para poder aplicar aqui. Agora, eu acho assim, nós temos que olhar aquilo que tem de melhor lá fora.
né? Não é aquilo que tem de pior, para tentar adaptar o Brasil a esse sistema. Não existe uma legislação específica copiada, eu acho que em doenças raras. Existem métodos aplicados lá fora em termos regulatórios, em termos de incorporação de novas tecnologias. Legislação, tudo feito aqui através advocacy, Congresso Nacional, você monta um projeto de lei que atende à necessidade da sua comunidade. Porque a necessidade brasileira, mais que seja parecida em muitos pontos com a necessidade da Europa ou dos pacientes até na Índia ou outros lugares, ela também tem a especificidade dela de cada zona, de cada paciente, de cada região. Região Sul tem uma necessidade diferente da região Norte, né, por exemplo. E do Norte. Então, exatamente. Então, nós temos que entender que não podemos... Tem coisas que dá para se trazer de fora, tem coisas não. Nós temos que olhar a nossa realidade e trabalhar em cima disto. Sim. O Isaac também tem uma pergunta sobre o teste da bochechinha. Se a gente tem alguma coisa para falar sobre isso. Não sei se foi uma pergunta, o que a gente acha para o uso, para diagnóstico do erro inato do metabolismo. Não sei se foi essa a pergunta, né, do Isaac, se ele estiver aqui. Olha, as duas, isso não são válido para o diagnóstico dessas doenças metabólicas. Essa pergunta foi para mim. Eu não isso para você. Tá. Não, primeiro, eu não devo responder nada disto específico, porque eu não sou médico, tá? Mais que a gente vira médico do nosso filho, né? E a gente corre atrás e procura e estuda, mas eu não posso, não devo responder isso. A única coisa que eu posso falar que os erros inatos de metabolismo são em torno de 500 doenças. E o método de diagnosticar diferenciado depende da doença. Tem também a parcela de doenças de depósito, que foram feitas por sangue e urina. Tem outras doenças feitas diferente também, né? Então, depende da doença. Tem um método, um protocolo para fazer o diagnóstico. Mas o melhor é procurar geneticista, que pode te explicar melhor. E se você não tem, procura a Casa Hunter, que a gente pede para o geneticista nós te responder diretamente. Acho legal. Também a gente tem o Dr. Salmo Raskin, que vai saber falar disso muito melhor, discorrer sobre esse tema muito melhor do que eu. Ana Luísa colocou aqui, parabéns, Tony, incrível seu conhecimento. Aqui tem muitos raros. Existe o Day Hunter, a Paola Massari colocou aqui. Existe o Day Hunter em Salvador. Por favor, entrar em contato com pacientes, @Casa Hunter. Acho que ela é da Casa Hunter, né, a Paola? Isso. Tá. Paola, a Juliane colocou aqui uma pergunta. Paola, como um profissional de saúde pode se voluntariar? Só ele mandar esse pedido formal para a Casa Hunter, que a gente tem uma pessoa responsável que cuida do Conselho Científico da Casa Hunter dos voluntariados, que vai entrar em contato com essa pessoa e vai pedir para ele preencher alguns documentos e depois marcamos uma visita para a gente conhecer ele, conhecer nosso trabalho, para entender mais como ele pode contribuir com esse trabalho. Então, aqui vou começar a encerrar com o agradecimento do Leandro Rossi, que é o presidente da Debra. Obrigado por aceitar nosso convite. Estamos iniciando uma grande relação. Aumentamos a corrente do bem. Vamos juntos que chegaremos mais longe e mais fortes. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Roseli, pelo convite. Uma honra para mim. E nós estamos juntos na Febre Raras nessa luta, né? E vamos avançar mais. Olha, a comunidade de pacientes de epidemiose bolhosa sofreu muito e continua sofrendo. Eu sei da luta de cada um de vocês. Olha, eu tiro o chapéu. Se Deus quiser, espero que vocês consigam, junto também conosco, juntos, implementar mais políticas públicas a favor dessa comunidade de todos, também é trazer terapias que conseguem resolver de vez o problema. Tá? Da epidemiose bolhosa, se Deus quiser, em breve. Sim. Tony, muito obrigada. Eu queria muito conversar sobre esse tema, porque é um tema que ele é muito complexo e, como eu te falei, ninguém ensina pra gente na formação, né? E eu queria fazer uma pergunta que é pessoal. Você falou que você fez ciências políticas e você fez
antes ou depois do seu filho nascer? Antes. Eu me formei Coisa com impressionante. 20, eu me Que coisa formei com impressionante. 22 anos, exato. Eu me formei com 22 anos de idade, em mestrado em Ciências Política e Administrativa, né? Fiz administração pública porque na faculdade que eu fiz, você é obrigada, você não pode ser cientista público, cientista política, sem entender de administração pública. Que Então, bem, ó. é, então você tem que fazer os dois juntos, é um só, uma diploma só, mas com os dois juntos, vamos dizer assim. E foi tudo antes, né? Foi tudo antes. Mas Incrível, foi né? meu filho no início, quando eu descobri a doença, claro, o impacto, como cada um de vocês, você sabe, não adianta explicar para a comunidade dos raros que todos sabem, né? Como a gente se sente, mas eu posso te falar hoje, foi o maior presente da minha vida. Ele é a maior alegria da minha vida. Que bonito. Eu tenho certeza disso. Eu perguntei porque como que a gente sabe, como é que você saberia que você precisaria ser mestre em políticas, em ciências políticas e administração? Não é bem impressionante? Olha, nada por acaso nessa vida, Nada né? é por acaso nessa vida. A gente tem que acreditar nisto. É isso, o caminho nós temos que aceitar, é lutar, é lutar, é lutar e acreditar que podemos fazer acontecer. Mais que a gente está sofrendo, mais que às vezes todos os caminhos parecem que estão se fechando, sempre acredita e continua a luta, porque o sol vai nascer. Sim, sim. Que lindo. Tony, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada por ter aceitado vir aqui, por ter conversado sobre esse tema que ele é complexo, com palavras difíceis, advocacy, todas essas palavras que são super importantes, eu acho que para as pessoas entenderem. Eu acho que elas precisam ter o domínio dessa situação, né? Elas não podem ser levadas pela corrente. Elas precisam Exato. entender esse contexto para que elas exijam o que é direito, né? Para elas não viverem dependendo de favores ou de caridades, né? Que são super importantes. E que têm o seu papel nesse contexto, né, das doenças raras no Brasil. Mas as pessoas elas precisam se fortalecer e entender, né? E entender que elas têm força, né? E que tem outras tantas pessoas que estão aí para apoiá-las também no que for possível, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho e vamos juntos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Tony. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.